Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho pra você que amanhã tem prova, que vai prestar o vestibular. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um livro super interessante, Hardcore, Viagens na Minha Terra, de Almeida Garré. Bora resumir e analisar? Bom, a primeira coisa que a gente vai conversar um pouquinho é sobre o autor e o período. Viagens na Minha Terra foi escrito pelo Almeida Garré. Almeida Garré nasceu no Porto, na cidade do Porto, e estudou Direito em Coimbra. Ele foi poeta, dramaturgo e escritor. E, além disso, ele se envolveu muito com a política de Portugal durante vários anos e tal. Ele foi um dos precursores do romantismo português, que é uma escola muito interessante, assim, é lógico que depois o romantismo vem para o Brasil também, mas o romantismo português detém algumas características, vamos ver um pouquinho. Bom, o romantismo português ele começa na metade do século XVIII e vai até metade do século XIX. E ele é muito marcado pelas lutas entre os liberais e os conservadores. E isso a gente tem que ter muito em mente dentro desse livro. As lutas entre liberais e conservadores estão muito presentes dentro do Viagens na Minha Terra. O romantismo também ele é muito marcado pela oposição ao clássico e ao medieval. Vai buscar principalmente a atuação do indivíduo dentro do meio, ou seja, se trata até de um egocentrismo, a presença do indivíduo dentro da sociedade. Você para de trabalhar com aquelas epopeias de uma sociedade e tal, e começa a trabalhar com os sentimentos de um indivíduo, de uma relação. Muitos trabalhando também com a imaginação, com o subjetivo e com a idealização. Uma das características principais do romantismo são essas três: imaginação, subjetivo e idealização, ou seja, vai dar tudo certo, se não der certo a única saída é a morte. Os sentimentos, o sentimentalismo ele é muito presente também no romantismo. Além disso você tem a presença do nacionalismo, tanto valorizando a cultura do povo, tanto valorizando a terra do povo, ou seja, a natureza, as montanhas, qualquer coisa que seja de Portugal vai estar sendo valorizado dentro desse romantismo. O livro Viagens na Minha Terra, ele é diferente dos livros da época. Na época, você tinha muito a presença de livros assim, de relatos de viagens exóticas. Então, você acabava de passar pelo processo das descobertas, das grandes navegações. E assim, Portugal já tinha colônia do Brasil, já tinha colônias na Ásia. E geralmente as pessoas iam lá visitar, escreviam diários, né? E depois esses diários eram publicados na forma de livro. Porém, Almeida Garré ele vai ser um tanto quanto inovador. Ele não viaja para fora do país, não é uma viagem exótica. Ele vai viajar para o interior de Portugal, conhecendo a si mesmo e ao próprio país. Foi publicado em 1843 e conta com 49 capítulos. E todos os capítulos eles vão apresentar um sumário. Tá vendo aqui essa partezinha aqui? É como se fosse um resumo completo, muito irônico, muito bem-humorado sobre tudo que acontece no capítulo. E uma coisa principal dentro desse livro é que ele vai apresentar dois focos narrativos. O primeiro é a viagem do Almeida Garré, ele mesmo em primeira pessoa falando: saímos de Lisboa com direção à vila tal. E ao mesmo tempo, a partir de um dado momento, ele começa a narrar uma história. E isso cai num idílio amoroso, numa relação entre Joaninha e Carlos, assim, que se desenvolve pelo resto do livro e acaba se tornando muito mais interessante do que a própria viagem. E eu devo confessar que li principalmente pela história de Carlos e Joaninha do que pela história do Almeida Garré indo viajar para uma vila. Então vamos analisar primeiro a parte da viagem. A viagem de Almeida Garré vai seguir o autor saindo de Lisboa com direção à vila de Santarém. É lógico que ele vai passar por diversas vilinhas no caminho, vai atravessar o rio, vai atravessar montanhas, vai atravessar monumentos, certo? Mas eu acho que o mais importante é você saber que ele sai de Lisboa com direção a Santarém. Almeida Garré vai fazer diversos comentários saudosistas e políticos, filosóficos e irônicos. Ou seja, o Almeida Garré ele vai sempre se lembrar: nossa, como Portugal já foi uma grande potência, um grande reino, como Portugal outrora foi muito bem governado e agora já não é mais o mesmo. Porque assim, ele até se gaba um pouco de conhecer diversas línguas, de conhecer diversos filósofos, diversos pensadores, e ele vai citar trechos, ele vai ficar falando muito que ele conhece. E então ele vai se perder muito nessas divagações e citações. E o livro vai ser muito marcado pela Guerra Civil Portuguesa. Agora a gente vai entrar numa aula de história aqui, eu vou até me aproximar aqui. O que aconteceu? Portugal caiu no embate entre Dom Miguel e Dom Pedro. Dom Miguel defendia os ideais conservadores, algumas ideias assim de que associação entre igreja e Estado, que vocês aprendem em história, nega os valores liberais, nega os poderes da burguesia, sempre com aquela ideia da religião, do povo e da monarquia. Enquanto isso, Dom Pedro, ele vai meio que ser apoiado. Esse Dom Pedro é o nosso Dom Pedro I. Dom Pedro I, vocês lembram que ele abdica do trono em favor do filho, Dom Pedro II, aqui no Brasil, e volta para Portugal?
Por que ele volta pra Portugal? Porque Dom Miguel fez umas cagadinhas lá e ele percebeu que, olha, essa é a minha chance de voltar e ser rei de Portugal de novo. Entendeu? E aí ele, apoiado pela burguesia liberal, ou seja, livre mercado, aquela ideia de três poderes, separação entre igreja e Estado, Dom Pedro vai voltar lá, vai juntar um exército de liberais, entre eles está o Almeida Garré, que é um grande incentivador das ideias liberais, e eles vão lutar contra o Dom Miguel, contra a monarquia. Então é uma disputa entre monarquistas e liberais, entre os realistas do Dom Miguel e os liberais do Dom Pedro. Então o livro é muito marcado com isso. Na viagem do Almeida Garré, você vai ver as consequências dessa guerra. Durante a narração do amor que eu falei, vai ser durante a guerra. E essa luta entre liberais e conservadores vai retratar muito a ideia de ideal burguês contra ideal medieval, ideal burguês contra ideal monárquico, liberal versus conservador, antigo versus novo. Ao mesmo tempo que tá rolando toda essa história do Almeida Garré, saindo de Lisboa e indo pra Santarém, a gente tem toda a parte do romance dentro da história, que é o romance entre Carlos e Joaninha. Carlos é um jovem rapaz que defende ideias liberais, é bom você salientar isso, que Carlos é um liberal convicto, e Joaninha é uma mocinha do campo e eles foram criados juntos na infância, pela Dona Francisca. Porém, em dado momento, Carlos acaba descobrindo um segredo da família, que ele nega, que ele odeia, e ele se separa da família, foge, acaba indo pedir exílio acaba se exilando na Inglaterra, vai se desenvolver e tal, vai desenvolver todas as suas ideias liberais, vai desenvolver tudo isso. Enquanto isso, Joaninha vai ficar lá em Santarém, vai ficar com a irmã Francisca cuidando dela durante toda a sua vida. E ali em Santarém você tem mais uma personagem que entra, que é o Frei Diniz. Bom, o Frei Diniz é um padre ali da região que sempre tem muita relação com a família do Carlos, com a família da Joaninha. E depois você descobre que o Frei Diniz na verdade é o pai do Carlos e que foi esse segredo que ele guardou a vida inteira e que depois o Carlos descobriu e ficou aterrorizado e decidiu sair de casa. Mas o Frei Diniz está sempre ali com a irmã Francisca e o Frei Diniz, ele representa uma oposição ao Carlos. O Frei Diniz ele é o patriarca, ele é o antigo, ele é o medieval, ele é o conservador, o religioso. Enquanto isso o Carlos ele é meio que imbuído de todo esse caráter inovador, liberal, burguês, de faça-se a si mesmo. Então você percebe bem essa dicotomia entre os dois pontos. Olha, eu acho que é importante você salientar aqui que dentro dessa guerra civil, dentro de todo esse conflito que ocorreu em Portugal, na verdade na vida inteira você não tem esse ponto de bonzinho, malvado, que o liberal tá certo, o conservador tá errado por causa da monarquia. Cada um defende os seus interesses, cada um cometeu suas crueldades. E assim, é importante você perceber que não é porque eu tô falando que Frei Diniz representa o arcaico, que ele também não tinha sentimentos, entendeu? Na verdade, essa dicotomia ela é só pra representar mesmo, pra ficar mais fácil de você entender. Vai chegar um dado momento, na hora que começa realmente a guerra civil ali em Portugal, em que a vila de Santarém ela é dominada pelos conservadores. Dom Miguel lá tem o seu exército ali na vila de Santarém. E o Carlos tá participando da guerra pelo lado dos liberais. Ele é um general, um comandante renomado, não sei o que veio da Inglaterra, se reuniu ao exército. E aí lá, ele vai acabar encontrando Joaninha. Então, tipo, depois de 20 anos deles separados, 15 anos deles separados, eles vão se reencontrar e vai aflorar todo aquele amor de juventude. Mas o Carlos para e pensa que, na verdade, ele já tem um amor. Ele tem um amor muito forte pela prima, até porque é um amor de infância, mas ele conheceu uma outra mulher na Inglaterra, a Georgina. E aí é por isso que, na verdade, ele acaba se tornando um amor proibido, porque ele já jurou seu amor pela Georgina, que o recebeu muito bem em todo seu momento de exílio. E ele decide que ele meio que tem que abandonar a Joaninha e declarar seu amor por Georgina. E de repente, certo dia lá ocorre uma batalha, o Carlos acaba caindo ferido, muito ferido, quase morre. E enquanto isso ele continua negando as ideias do Frei Diniz, mas o Frei Diniz ele meio que tenta se aproximar, até que a Georgina chega, salva o Carlos e tal, e ele decide continuar com seus atos na guerra e tal. E assim, depois que tudo acaba, depois que tudo se soluciona, os liberais acabam ganhando a guerra lá em Portugal. O rei coloca uma nova constituição um pouco mais liberal. E aí você tem o que aconteceu com esses personagens depois, porque acaba se tornando um amor proibido e eles se separam. Bom, irmã Francisca ficou lá em Santarém até a morte. Frei Diniz ficou um velho, mais velho do que ele já era, um padre mais velho ainda, e continuou lá em Santarém.
Georgina acaba não ficando com o Carlos, eles acabam se separando também. E ela vai se tornar uma abadesa lá, vai entrar num convento. A Joaninha fica louca, por todo esse amor recusado, esse amor que ela nutria e foi abandonada. O Carlos, ele acaba se tornando um parlamentar, se torna um barão, se torna todo cheio das manhas da política. Então você vê que ele se envolve com a guerra, defendendo os liberais, e depois ele vai pro lado da política, se tornando um barão. Então aí você percebe que esse triunfo do molde burguês, do ideal, do liberal, acaba triunfando em Portugal, e essa até esse triunfo do Carlos sobre o Frei Diniz. Vamos fazer uma análise rápida aqui. Você então tem esses dois focos narrativos. Viagem, Lisboa a Santarém, primeira pessoa. Almeida Garré falando, eu viajei para Santarém de cavalo. Você tem o segundo foco narrativo. O idílio amoroso, o relacionamento amoroso entre Carlos e Joaninha em terceira pessoa. Carlos e Joaninha se abraçaram fortemente. Você tem a presença de dois espaços, então. Um é o espaço fixo, mais ou menos ali em Santarém, e o outro é o espaço de toda essa caminhada que o Almeida Garré percorre. Ou você vai ter um tempo cronológico com muitas digressões. Ou seja, o Almeida Garré vai estar sempre lembrando do passado, e ao mesmo tempo, na hora que ele descreve sobre a viagem, ele vai retornar há muito tempo atrás, antes deles nascerem, era dessa forma, entre o Carlos e a Joaninha, tal e tal. Então, com muitas digressões. A linguagem, ela tenta se aproximar do popular, ela tenta ser um pouco mais dinâmica, um pouco mais coloquial, mas pra gente ainda é uma coisa muito arcaica, sabe? É difícil de você acompanhar a leitura. E o Almeida Garré vai trabalhar muito com a teatralidade da obra dele, sabe? Ele vai sempre querer ser... Como eu falei, ele cria um suspense, e aí ele quer chegar no ápice, ele quer que se construa todo um clima, certo? Até porque ele trabalhou muito com o teatro depois. E alguns capítulos vão ser muito breves, ou seja, 2 páginas é um capítulo que é... a minha ida à igreja de Santarém. E conta ele visitando a igreja, tal, olhando os ornamentos, não sei o que, então acaba se tornando bem rápido. Bom, para finalizar aqui eu quero lembrar da regra de ouro. Se você tem algum comentário, sugestão ou dúvida, você pode deixar aí embaixo. Se inscreva no canal e curta a página no Facebook, tá rolando bastante coisa lá, facebook.com/canal UlissesMRF. E queria deixar um grande abraço aqui pro meu amigo Vasco Mano, lá de Portugal, pra quem eu pedi uma ajuda pra fazer esse vídeo. Ele me mandou uma ajuda nessa história entre liberais e conservadores, que tava bem confusa na minha cabeça. Obrigado, Vasco, um grande abraço. Falou, galera, até mais.